O Everaldo era um rapaz bajingrandense mesmo, né? Foi criado ali e tudo. Mas eu não tinha tido ocasião de ser amiga, né? Dele. E até que chegou o dia que eu estava assim meio deprimida e eu tinha uma amiga que chamava Olésia e ela estava sempre comigo e me entusiasmou. Eu fui ao circo e eu conhecia o Everaldo assim, mais de nome. Nunca tive a oportunidade de conversar, não. Eu sabia quem ele era e ele sabia quem eu era. E aí teve um circo lá, eu fui de arquibancada com uma amiga, e ele também foi. Aí ele começou, disse ele, a minha amiga depois, que ele já fazia dias que estava querendo chegar perto, né? Mas que eu não era muito fácil. Então, essa noite no circo, ele fez sinal para minha amiga se podia subir, né? Tá perto e tal, ela falou que sim. E ele foi. Aí nós acabamos sendo amigos, né? E contava sempre uma coisa por outra e tal. Daquele dia em diante, de vez em quando a gente se encontrava, né? Sempre com essa amiga aqui. Até que meu pai era muito exigente, eu não tinha aquela liberdade de ir para o jardim, nada. Tinha meu dia para sair, né? Que era sábado e domingo, né? Que a gente ia dar uma volta no jardim. Às vezes tinha um cinema, mas era... E como depois facilitou um pouco a minha vida, assim, de passeio e tudo, porque a Olinda casou, que era a irmã, né, que eu tinha. A Olinda casou com o Miguel Barsotti, que eles tinham padaria, e a loja, né, deles, a confeitaria deles, ficava bem na esquina. Tinha a da Praça da Matriz, ficava bem na esquina, assim, de baixo. E ali era ponto que a gente ficava, porque ali era a casa do Miguel, né? Então, ali era fácil da gente ficar, porque meu pai deixava, né? A gente ficava por ali e tal. Então, de vez em quando, é claro, a gente se encontrava, né? Conversava e tal. E até que chegou o bendito dia do circo, né? Que a gente foi, e que eu me encontrei com ele, e que ele, né, pediu licença de subir lá na casa, para ficar perto e tudo mais, né? Então, desse dia em diante, nós ficamos amigos, né? Amigos até que foi ficando amigos mais chegados, né? Então, assim, a nossa amizade valeu, modificou, assim, em pouco tempo. Em pouco tempo nós já havia uma simpatia, né? E a gente já foi encontrando mais vezes, né? E tal. Ele era uma pessoa assim, muito agradável, muito alegre, né? Que ele sempre foi alegre, contava as
coisas e tal. Eu era meio tímida, mas me dei bem com ele, né? Me dei bem, aí foi indo. Aí ele já ia lá em casa, né? Daí, e eu vou. E assim foi indo os nossos encontros, né? Desde esse circo, né? Que eu estava e que ele foi e pediu licença para subir e ficar com a gente na arquibancada e tal. Pois é, e a vida da gente é assim, né? Tem sempre uma amiga que incentiva, que ajuda, né? E meu aconteceu também isso, porque eu tinha tido um namorado, não sei se vale a pena falar nisso, eu tinha tido um namorado de muitos anos, né? Eu era uma criança e já gostava desse menino lá. E depois ele mudou-se de Vargem Grande e facilitou muito mais as coisas, porque aí eu já fiquei bem mais livre, né, e tal, e o Begonzoninho lá tomou lugar. Tomou lugar. E o Geraldo sempre foi um companheiro assim, muito alegre, né? E onde eu ia, de que maneira eu não sei, mas eu sempre encontrava ele, né? Eu acho que era essa amiga minha que ela contava para ele, né, onde que ele estava, aquela coisa. E jardim interior, naquele tempo, hoje em dia a gente nem vê as meninas passearem no jardim, né? Mas no meu tempo, o ponto de encontro dos namorados, dos amigos, era tudo no jardim, né? A gente ia à missa, e na reza, sempre entrava na igreja, depois vinha para o jardim, né? Aí dava a volta, a gente dava a volta de quarteirão do jardim, né? Dava a volta do quarteirão, os homens para um lado, as mulheres para o outro, e de vez em quando se encontrava, olhava, conversava, né? Aquelas coisas de interior, né? E eu também fui nessa onda, né? Eu não me lembro se houve, assim, por exemplo, uma coisa de pedir namoro. Eu acho que foi acontecendo, né? Acho que foi acontecendo. A gente foi se encontrando, amigos, depois, de repente, a gente foi para cinema, junto, e aquelas coisas. Nunca houve, assim, talvez um compromisso de vou encontrar qualquer coisa. Só que percebia-se dentro da amizade da gente, tudo, que havia alguma coisa de mais forte, né? E assim foi indo, até o dia que ele saiu de Vargem Grande e foi trabalhar em Grama. E depois ele também foi para a casa bancária, ele trabalhou em Grama na casa bancária Francisca Rio, depois ele foi para São José. Aí em São José ele já entrou para o Banco do Brasil. Mas aí já tinha mais de um ano que a gente se encontrava e tudo mais. Depois, ele veio quando ele entrou no banco, ele veio para São José. Foi para São José. Aí São José já ficou bem mais difícil, mas ele ia. Toda semana ele ia para Vargem Grande, né? Toda semana. Então nós nos encontrávamos e fomos nos tornando namorados mesmo, depois gostar, né, um do outro, que ele era muito interessante, né? O era muito comunicativo, né? Sempre foi.
Eu era mais tímida, mais calada, mas também comecei a gostar dele, né? E aí nós tivemos um namoro bem gostoso, bem. E a minha mãe já começou a deixar ele chegar na porta, depois a gente já entrava. A minha casa tinha uma salinha de visita, que era a primeira sala de entrada da casa, era uma sala pequena e tinha assim, sofá, né? Aí a mamãe começou a deixar ele entrar para conversar comigo. Meu pai não deixava eu ir para a rua. Meu pai não deixava. Ele de jeito nenhum. Ele era muito aquele português bravo. Então, e a mamãe deixou, né? Eu entrar com ele, aí ele ia, não todo fim de semana, porque ele já trabalhava fora, né? Aí foi aumentando nossa amizade, o nosso amor, e tarará, e até que veio o casamento, né? Eu não sei se houve essa coisa de pedido, não me lembro muito bem disso, não. Eu me lembro que a gente foi se convencendo de que valia a pena ficar junto, né? Se conversando. Aí a gente, por exemplo, quando ele saía, às vezes, com amigos e tudo mais, eu achava bem ruim, né? Chegava até a chorar, né? Sabe como é? Aquela coisa de... E ele sempre dando as desculpas dele, coisinha. Aí foi em Poços de Caldas. Poços foi o ponto assim de briguinha da gente, né? Poços de Caldas, porque Poços de Caldas tinha o jogo. E ele gostava também, né? Então ia com os amigos e tal, né? Ia para Poços. De vez em quando ele dava umas tapeadas, né? E tal, e ele ia também, né? Mas aí foi indo, fomos firmando, aí já ele foi ficando mais de casa, né? Foi ficando, tinha sempre teve um temperamento muito bom, muito alegre, e conquistou assim, né? Mamãe, minha avó, ele conquistou muito, muito fácil, né? Meu pai que era mais durão, mas depois quando meu pai também foi se convencendo de que ele era uma pessoa boa, né? Era uma pessoa honesta e tudo mais, então meu pai já permitiu o namoro, né? Permitiu o namoro. Mas eu vim conhecer São José do Rio Pardo o dia que eu casei. O Iberaldo morava em São José do Rio Pardo. Acho que 1 ano, quase. Nunca. Eu tinha ido. Meu pai não deixava. E vou te contar, no dia do casamento, meu pai foi junto. Me levar para São José. Meu pai foi junto, aproveitando aquela coisa que eu ganhei muito presentinho, muita coisa, então ele pôs no banco de trás, assim, arrumou tudo direitinho e ficou ali para segurar, para botar coisa no colo. E então a primeira, nós éramos mesmo assim, meu pai era danado o único lugar que a gente ficava sozinho era no cinema. Mas fiquei cinemeira. Fiquei cinemeira, ele também ficou cinemeiro. Nós íamos, fim de semana, ele ia para daqui, ia para Vargem Grande para nos encontrar, e a maneira da gente ficar sozinho era no cinema. E como meu pai sabia que eu gostava muito de cinema,
E ele também gostava do meu pai. De vez em quando ele ia também. Ele ia, de vez em quando ele ia também. Então, mas eu tive assim, aquele tempo, os namoros eram assim mais de dentro da família, né? Não era como hoje, por exemplo, sai, viaja junto. No tempo não tinha disso. Então era aquele namoro sério, né? Então foi assim, o nosso namoro foi um namoro assim, gostoso, porque ela tinha temperamento muito bom. Eu era brava, sempre fui exigente, né? E como ele tinha um temperamento assim, muito, né? Ele tinha amizade com todo mundo, e era aquela coisa assim, com as meninas, tudo, ele era amigo de todo mundo, né? E eu, de vez em quando, dava uns tranquinhos. E ele ficou cinemeiro também, porque era o único lugar da gente ficar sozinho, era o cinema. Então, mas de vez em quando, meu pai era tão bravo, que de vez em quando a gente ia sair do cinema, meu pai lá na porta do cinema, ele também tinha ido. E então, mas foi uma temporada muito gostosa, viu? Muito gostosa. Mas foi bom porque com a história da Olinda ser casada, eu tive mais liberdade, porque eu ia na casa da Olinda. Aí da Olinda a gente encontrava, ia muito ao cinema, no super encontrado, aquelas coisas que a gente arruma sempre, né? Eu rezo, peço para Deus proteger os pais, né, da minha família, como você viu. E agora, como pai na família, eu tenho você, tenho o Bardé, tenho o Cláudio, né? São 3. Tenho o Roberto, é pai, mas é meu filho, né? Então, são 4. Então, aí depois vem vindo os netos, que também foram casando, né? E foi vindo, fui ganhando neto, bisneto, enfim, né? Toda a família começou a aumentar, né? Com o casamento de irmão, de cunhados, etc. Então foi muito boa. A minha vida foi muito boa. Eu acho que quando eu era mocinha, 15, 16, 17 anos, tinha aquelas coisas de namorico, né? De gostar, achava que era uma paixão que eu não ia esquecer nunca, mas que depois passava e aquela coisa. Então eu fui uma pessoa muito querida também na família, e isso eu agradeço a Deus. Fui muito querida. Aquele tempo, hoje em dia ninguém mais vai para o jardim, né? Naquele tempo o jardim era o ponto da moçada, né? Era o ponto da moçada, a gente andava, os moços andavam por um lado, as moças por outro. Então a gente tinha um ponto que encontrava, né? Sempre era assim, tinha a igreja, depois nesse quarteirão aqui, por exemplo, era a igreja. No quarteirão de lá era o bar, tinha o bar ali era muito famoso, era movimentado, sabe? Tinha então, e tinha o cinema, tudo ali naquele quarteirão, né?
Então era um quarteirão muito movimentado, e era gostoso. E a gente dava volta, quando meu pai estava lá, ele ficava, por exemplo, ele ficava ali perto do bar, né? O bar, e ele estava sempre ali, em frente, vendo a gente passear, né? Quando a gente percebia que ele estava ali vigiando, a gente não passava mais em frente ao bar, a gente ia até aqui e voltava, daqui e voltava. Era interessante como é que estão, né? Dava sempre um jeitinho de encontrar, né, os namorados sem que ele visse. Então, eu sempre tenho pedido a Deus para que meus genros sejam felizes e que sejam pessoas honestas, amorosas, e eu tenho conseguido. Jesus tem me atendido muito bem, amo os meus genros, eu tive muito ciúme deles, mas agora aprendi a confiar, aprendi a confiar mais, e a vida continua, né? Me trouxeram netos maravilhosos, que só deu alegria, né? Graças a Deus, só me deram alegria. Você vê quantos netos eu tenho? Às vezes eu esqueço quantos. 16? Como é que é? Eu vou contar, depois eu te falo. Vou contar quantos. E ainda tem os bisnetos também, né? Só bisneto agora tem 1, 2, 3, 4. O Robertinho tem 3 netos. 3. Aí depois eu conto. Eu conto que não vou lembrar agora. Depois eu vejo quantos que tem. E então eu não quero mais nada. Eu tenho todos unidos. Quando eu quero unir, muito dificilmente eu não consigo. Eu consigo sempre que a gente esteja junto, né? Então, Deus que ampare todos até uma outra vez, se Deus quiser. Um beijão para todos, abraços, beijos para os netos, para os genros, para toda a família.